palavra do Senhor. Quero convidar aqui o presbítero Rafael, que tem em frente. Ainda em pé, se só os para cá. Vamos orar. Pai de amor, Filho da graça, nós apresentamos o teu Filho em tuas mãos. Sabemos que o Senhor já tem colocado a sua palavra em seu coração, mas faz ela transbordar sobre a tua igreja, sobre a tua casa. Usa o teu Filho em ousadia, em autoridade, e fala conosco aquilo que necessitamos ouvir da tua parte, ó Deus. Estamos prontos para ouvir a tua voz e a tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, irmãos, Pastor Jesus. Amém. Ainda em pé, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 7. Queria compartilhar uma palavra que está nesse texto, Apocalipse 3, a partir do 7. Amém? Todos acharam? Amém. Aleluia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis, farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. E o 11 diz assim: venho sem demora, conserva, melhor dizendo, o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor, faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Você pode sentar? Aleluia. Esse é um texto dirigido à igreja de Filadélfia, escrito por João na ilha de Patmos, no final ali quase da sua vida, num exílio que ele passou e foi preso e levado para essa ilha, a qual ele cumpriu alguns anos, e Deus aprove ali trazer a revelação. Esse livro da revelação, Apocalipse quer dizer revelação. Revelação de Jesus para os dias atuais daquela época, como diz lá no primeiro capítulo, e para os dias futuros, que nós entendemos que é os dias de hoje. Essa aqui é a 6ª carta que o apóstolo João escreve às igrejas da Ásia a pedido de Jesus. O livro de Apocalipse começa dessa forma. João, ele vê Jesus, ele ali, num dado momento, ele ouve a voz por detrás, é levado em espírito para esse encontro com Deus, com o próprio Jesus, e dali Jesus fala: escreve tudo que eu vou te dizer. E essa é a 6ª carta para uma das 7 igrejas daquela época na Ásia, que ficava na Ásia no tempo de João, no tempo pós-Jesus aqui. Jesus já tinha se ascendido aos céus.
Para nós conhecermos um pouquinho dessa cidade, e pelo menos, primeiramente pelo nome, Filadélfia quer dizer amor fraternal. Essa cidade foi construída com a ajuda de dois irmãos, e ali diz a história, numa união que eles tinham, tanto amor um pelo outro, eles colocaram esse nome de Filadélfia. E Filadélfia quer dizer isso, amor fraternal. Essa cidade ficava localizada entre Pérgamo e Laodiceia, duas das cidades que as cartas revelam aqui no Apocalipse. Ela foi destruída em 17 depois de Cristo, através de um terremoto que houve naquele local, e depois ela foi reconstruída pelo imperador Tibério. Ela é a sexta igreja, como eu falei, ao qual Jesus se refere nessa carta. E Filadélfia e Esmirna, também é outra igreja, e ele está se dirigindo aqui as cartas que João escreve, são as duas únicas igrejas que Jesus não censura, que Jesus não aponta ou revela defeitos, problemas, dificuldades no meio da igreja. As outras 5, do total das 7, Jesus sempre tem alguma coisa. Ele elogia no começo, depois ele vem e traz uma censura, ele traz um apontamento, ele fala, você precisa corrigir isso. Éfeso, você esqueceu o primeiro amor, volta ao primeiro amor. Você tem muita obra, mas esqueceu o primeiro amor. E assim como as outras. Mas hoje nós vamos falar, foi só um detalhe aqui da história, um pontinho da história, mas eu quero ficar hoje na igreja e nessa carta a Filadélfia. Porque Deus tem uma palavra aqui para nós, e eu quero trazer nesse tema, um tema para essa palavra, melhor dizendo, Deus nos conhece. O tema dessa palavra é Deus nos conhece. Deus te conhece, Deus te vê, Deus te assiste. E quando eu comecei a estudar mais essa palavra, algumas coisas vêm no coração, e Deus colocou esse tema no meu coração. Deus te conhece, e Ele conhece profundamente a gente. E logo me veio uma cena de câmeras. Aqui na igreja tem câmeras, e ela está assistindo vocês. Me veio uma cena de quando a gente vê nos filmes, nos noticiários, quando um bandido, vou dar um exemplo aqui, vai fazer alguma coisa, ele não percebe que está sendo filmado, e ele olha para um lado para o outro e vai lá e comete algum crime ou qualquer coisa assim, ou uma pessoa pega algo, furta algo. Me veio essa cena na minha mente. Ele está sendo visto por alguém. Ele não tem uma pessoa para impedi-lo talvez naquele momento, mas a câmera está vendo, ele está sendo assistido. E quando eu pensei nisso, eu falei assim, Deus nos assiste, Deus nos conhece, Deus está vendo a gente em todos os momentos, mas não é desse jeito que Deus nos vê, de fora para dentro. Na verdade, Deus te vê de dentro para fora. Deus conhece o seu coração, Deus está dentro de você. Deus sabe o que você vai pensar daqui a pouco, você está pensando agora. Deus sabe o que vem para amanhã, para a sua vida. Deus te conhece porque Ele está dentro de você. As câmeras, no caso aqui, ou pessoas, ou os olhos, nos veem de fora para dentro, mas Deus vê você de dentro para fora. Ele sabe a sua estrutura, Ele conhece o seu coração. E para nós exemplificarmos um pouquinho disso, abra sua Bíblia, eu queria ler um pouquinho só aqui, um texto magnífico que a Bíblia tem, no Salmo 139. De ler ele, a gente já sente a presença de Deus, da grandeza de Deus, para com o ser humano. Quero ler alguns versículos, Salmo 139. Diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões as mãos
Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar-me a tua mão, e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. E o 17 último diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Amém? Glória. Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra? Irmãos, essa palavra é um texto autoexplicativo, né, que nós lemos. Quando nós lemos, a gente já entende um pouco, né? Não dá para ter a totalidade, mas já sentimos a presença de Deus, porque esse Deus que nós servimos, Ele sabe tudo de nós. Eu e você não temos como enganar Deus. Eu e você não temos como esconder de Deus. O próprio apóstolo Pedro, ele fala: para onde nós iremos, Senhor, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? O próprio Jesus fala para aquela mulher samaritana: cadê o teu marido? E ela fala: eu não tenho marido. Disseste bem, que já tivesse 5, e esse que está com você não é o teu marido. Nós entendemos, e a palavra nos revela, que Deus nos acompanha em todo instante, em todo momento, na nossa caminhada, na nossa jornada, no nosso dia. Ele não nos deixa um segundo sequer. E graças a Deus por isso, porque nós estamos de pé, porque a graça dele tem nos alcançado. Por esse Deus nos conhecer e entender que nós somos fracos e pó, como diz a Bíblia. Ele sendo Deus tão maravilhoso e excelso, como nós lemos nesse salmo aqui, 139, aquele que sonda e conhece, e sabe quando nós assentamos, quando nós levantamos, sabe até os pensamentos que nós nem pensamos. E a palavra vai dizer um pouquinho mais à frente, nesse mesmo capítulo, que ainda informe: o Senhor já escreveu os meus dias, coisa que nem Ele ainda existia esses dias. Olha o Deus que eu e você estamos servindo nessa noite, esse Deus que nós louvamos aqui. Eu não deixarei de te louvar, mas muitas vezes as ondas batem tão forte que a gente fala: onde está Deus? Muitas vezes nosso barco balança de tal forma que a gente fala: onde é que foi parar esse Deus que eu sirvo? Onde é que está Deus neste momento? Porque a gente quer enxergar muitas vezes com os nossos olhos. Porque muitas vezes a gente quer que Deus, muitas vezes, nos carregue somente no colo, que esteja abraçado conosco. E isso é uma verdade, Deus está conosco. Mas é um Deus que nos faz e nos ensina dia a dia como acreditar mais nele. E muitas vezes, para acreditar mais em Deus, Ele precisa fazer com que você aprimore a sua fé. Ele precisa fazer com que você passe por alguns ventos, algumas tempestades, com Ele dentro do barco, porque foi assim que aconteceu com os discípulos. No meio de uma tempestade, só o Senhor Jesus dormindo, e os discípulos ali apavorados, porque o barco ia virar. E muitas vezes a gente pensa: o nosso barco vai virar, a nossa vida vai virar, as coisas vão virar para mim, mas vão virar para o lado ruim. Cadê Jesus? E Jesus está no barco, e a gente muitas vezes
esquece que Ele é soberano e acalma a tempestade. Você tem tempestade hoje na sua vida, tem tempestade na sua família, tem tempestade na sua casa, no seu relacionamento com seus filhos, tem tempestade e Ele está no barco, Ele está com você, Ele te conhece, Ele anda com você, Ele é por você. Ele é por nós, Ele conhece a gente, Ele sonda o nosso coração, Ele sabe que a gente não pode enganar, Ele sabe quando a gente vem para a igreja muitas vezes, mas a nossa mente e nosso coração ficou lá no portão. Ele sabe que muitas vezes a adoração não sai legitimamente do nosso coração, rendendo glórias a esse Deus poderoso, porque nós estamos preocupados com o dia de amanhã, e Ele fala para nós: não se preocupeis com o dia de amanhã, ele não te pertence. O que Deus deu hoje para você foi o dia de hoje, foi o agora, e você tem a oportunidade de adorar esse nome tão santo e tão poderoso, que é o nome poderoso de Jesus. Quando nós cantamos aqui: eu não deixarei de te louvar. Você já parou para pensar nisso? Mas a gente para de louvar a Deus. Na caminhada a gente para de louvar a Deus, porque as tempestades, as lutas, os problemas que nos acontecem faz a gente virar os nossos olhos para o problema e não para aquele que está conosco, que nos ajuda a passar por ele. A Bíblia nos fala, irmão, de tantas histórias, de tantas revelações de Jesus, quando Ele vem de encontro com as pessoas e ali as abençoa, as cura, a liberta. A gente lê essas histórias bíblicas, a gente vê, no caso aqui eu vou voltar para o texto, fique tranquilo, eu vou falar dessa igreja de Filadélfia, esse é o tema, esse é o texto base. Mas eu quero dizer para você que você não está só e que Deus te conhece. Ele sabe se a gente está servindo Ele verdadeiramente. E sabe, irmãos, nós estamos num tempo que Deus vai provar nossa fé diariamente. Porque o próprio Jesus, Ele fala: porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? E Deus tem que produzir fé no nosso coração. E a fé vem pelo ouvir, e ouvir esta palavra. Mas só ouvir essa palavra, a própria Bíblia fala: a letra é morta. A letra mata, mas o Espírito é vida. Eu não adianta eu ter essa palavra no coração e não aplicá-la amanhã, quando as coisas o barco vai agitar, quando as coisas começam. Às vezes nós estamos na igreja pensando como. Eu tenho passado por dias e tenho falado para Deus: eu não quero ficar perguntando como, quando, se isso, se aquilo. Eu quero viver um dia de cada vez. Deus é tão inteligente que Ele já fala para você: não pensa no amanhã, sabe? Porque você não consegue suportar o amanhã. Porque muitas vezes nós não suportamos o hoje, o agora. Vemos na igreja arrastando, deixamos até de vir à casa do Senhor, porque certas situações estão nos prendendo, nos desanimando, nos desestimulando. E Ele já fala para nós: amanhã não te pertence, porque Ele te conhece. Ele sabe que você não tem estrutura, que eu não tenho estrutura. Ele sabe que se Ele falar assim: não, faz o contrário, se preocupa com o dia de amanhã, esquece o de hoje. Ele sabe, Ele é sábio ao ponto de nos dizer: calma, amanhã é outro dia. E sabe o que eu aprendo com essa palavra que nós lemos aqui? Deus nos conhece e Ele conhece a sua igreja. A igreja, a Bíblia fala que é a noiva de Jesus. A igreja, diz a Bíblia, que é o canal de Deus para o ser humano. A igreja é aquela seleção que Deus faz para o adorar, para ganhar almas, para avançar, para fazer conhecido o reino de Deus na terra. A igreja foi escolhida por Deus para que desse frutos. A igreja é algo particular de Jesus, que Ele se preocupa muito. Você já parou para pensar por que o livro de Apocalipse começa
alertando, exortando, confortando as igrejas? Porque depois do capítulo 3 e 4 você vai ver as revelações que Jesus revela e dá a João, que vão acontecer nos futuros dias. Que tem hora ali que se a gente não estudar e não pegar outros materiais e não ouvir outros teólogos, professores, como nós aprendemos que durante 2 anos, cortamos 2 anos para estudar o livro de Apocalipse, versículo por versículo. E mesmo assim, se nós pararmos agora para relembrar algumas coisas, nós vamos esquecer. Ou nós vamos ficar com dúvidas do que significam os sinais ou algumas palavras dentro desse livro. Mas por que Jesus começa o livro falando com as igrejas? Porque é através da igreja que ele cumpre a história. É através da igreja que ele realiza a sua história. Ele precisa da igreja. Tem muita gente que fala: Deus não precisa de nós. Deus precisa de nós sim, porque fomos nós escolhidos por Ele. Agora, por que Ele nos escolhe é outra coisa. Mas Deus precisa da igreja. Mas Ele me conhece, Ele sabe que eu sou imperfeito, Ele sabe o que eu fiz, Ele sabe o que eu faço, Ele sabe o que eu penso, Ele sabe o que eu fiz ontem, Ele sabe o que eu assisti, o que eu ando vendo, o que eu ando falando, o que eu ando bebendo, o que eu ando... Ele sabe mesmo. E mesmo assim ainda nos escolhe. Mesmo assim ainda traça planos. Mesmo assim ainda Ele revela e faz promessas. Porque se você olhar para essas cartas, as 7 cartas, eu falei que 2 delas Ele não censura, Ele não aponta defeitos, não que elas não tinham, mas não aponta coisas graves a ponto de, conserta-te, como Ele fala com as outras 5. Você é pobre, você acha que é rica, como Ele diz para o cego, mas você é pobre. Você acha que vê, mas você é cega. Você é pobre, cego e nu. Aconselho-te, compre colírio de ninho para que tu vejas. Você que pensa que é pobre, você é rica. Você que está aí fraca, eu estou com você, tem uma porta aberta para você. Você que não está com força, como ele disse para Filadélfia, permaneceu com a minha palavra no meu coração, eis que eu vou te fortalecer. Você vai continuar falando, pregando, você vai avançar, porque eu estou com você. Eu que fiz a igreja, eu que escolhi a igreja. Jesus, ele fala com a igreja. Nós começamos a ler no versículo 7 desse texto, desse trecho. Ao anjo da igreja diz: o santo e o verdadeiro. O anjo da igreja aqui é o pastor dessa igreja, que a Bíblia não revela o nome dele. Mas o anjo dessa igreja, o anjo da igreja, é o pastor da igreja de Filadélfia. A carta está sendo direcionada ao anjo da igreja, ao pastor daquela igreja. Mas é interessante que a carta é direcionada, é lógico, para o pastor, mas para, consequentemente, a igreja. Essa carta está falando sobre a igreja. Essa carta está revelando aquilo que está acontecendo na igreja. E aqui eu posso entender e ver que Jesus, ele fala com a sua igreja. E ele está falando com cada um de nós, dia a dia, após dia. Dia a dia ele tem falado conosco em sonhos, em palavras, em revelações, mensagens. E dentro da sua igreja, Deus tem falado com você? Ao anjo da igreja fala o verdadeiro, o santo. O santo tem falado com você, o santo dos santos. Nós temos dado ouvido? Porque é interessante que as cartas terminam, todas terminam dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu fiquei uma hora pensando nesse versículo. Quem tem ouvidos, ouça. E quem tem ouvidos? Todos. Então a palavra de Deus está dizendo aqui que é para todos. Quem tem ouvidos? Todos que Deus fez. E todos que Deus fez nasceram com ouvidos. Então todos que Deus fez nasceram com ouvidos e têm ouvidos, têm que ouvir a palavra de Deus. E os primeiros versículos lá no capítulo 1 vai dizer o seguinte: bem-aventurado o que lê essas escrituras e as ouve. Você está ouvindo essa palavra porque você é uma bem-aventurada, uma bem-aventurada de Deus.
Deus tem abençoado a sua vida com a sua palavra, e a sua palavra, a palavra de Deus, é que traz vida para o seu coração nessa noite, e que aviva as coisas, que muda as coisas, mesmo você muitas vezes não querendo, muitas vezes, ou mesmo você muitas vezes querendo desistir, ou você está desanimado. Então eu aprendo nesse texto, Jesus fala, e eu também aprendo no versículo 8, que Jesus conhece. O versículo 8 diz: conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eu fiquei meditando nisso, e é desse versículo que veio o tema da palavra. Ele conhece, Jesus conhece, Ele te conhece, Ele me conhece. E sabe, irmãos, você já parou para pensar por que Deus te escolheu? Porque eu acabei de citar no versículo, no capítulo 1, tem um versículo, não vou lembrar o número agora, que diz: bem-aventurado aquele que lê e que ouve essas palavras. Você está aqui sentado num banco duro, de madeira, numa igreja, num dia de frio, e está frio, hein? Os dedos daqui estão congelados, por isso que eu estou com a mão no bolso. Imagina ele tocando aqui no joelho, imagina como está ali. Vai uma fogueira aí. Acende o negócio do salgado ali, põe lá dentro. Esse pé de galinha, né? Nossa, só Jesus. Mas eu comecei a pensar, por que Deus nos escolhe sabendo quem nós somos, na raiz? Porque você me conhece, irmãos, aqui da igreja. Você não sabe o que eu faço no dia a dia. Você não sabe nem onde eu vou no dia a dia. Você não sabe com quem eu falo. Você não sabe o que eu fiz ontem. Você não sabe da minha vida, nem eu sei da sua. No oculto, muitas vezes, lá no escondido, como se der câmera, né? Ninguém está nos vendo, mas o Deus que está dentro de nós e nos fez, está dentro de nós, nos assistindo 24 horas por dia, e a gente chega a uma conclusão, uma pergunta, pelo menos eu cheguei, falei: por que o Senhor ainda assim nos ama? Por que o Senhor, trazendo essas revelações para todas as igrejas, ou para nós mesmos, promessas, sabendo que nós somos pecadores, falhamos com o Senhor e viramos as costas para o Senhor? Às vezes, você tem virado as costas para Deus? Você tem se afastado de Deus? Você tem falado para Deus: Deus, eu não estou conseguindo mais crer nas promessas? Você tem falado para Deus: Deus, eu sou pecador e eu não consigo vencer esse pecado? Você tem se achegado a Deus, confessado a Deus? Porque Ele te conhece, porque Ele sabe quem é você. Você e eu, como eu citei, nós não nos conhecemos profundamente, mas esse Deus nos conhece na raiz. Esse Deus nos conhece lá quando era o Salmo, tem alguma versão, algumas versões, no 139, que diz: quando a gente era um embrião, Ele já nos via, ainda em forma. Olha a profundidade desse Deus, irmão. Ainda em forma. Você sabe o que é um embrião? Todos aqui, principalmente as mulheres, sabem o que é isso, que foram mães, sabem o que é isso. Eu, infelizmente, eu e a Michelle, nós perdemos 2 crianças, 2 bebês no começo do nossa tentativa de ter filhos, e a gente sabe realmente o que significa isso, dele não evoluir, como diz os médicos. No primeiro foi uma involução, ele involuiu. No segundo, que ele estava evoluindo, ele não continuou a evoluir. Eu estou contando algo aqui, mas me despertou algo aqui. Você vê, quem lembrava dessa situação na minha vida, por exemplo? Mas e as suas que você tem passado? São coisas que não é fácil passar. São coisas que nós padecemos, nós choramos por isso. Isso dói lá dentro da alma, de forma que só o Deus que nos conhece a igreja, sabe como tratar. São feridas abertas que só Ele tem o remédio para nos dar. Porque lá em Jó vai dizer assim: é Ele que abre a ferida, mas é Ele que fecha a ferida. É Ele que abre a chaga, mas é Ele que cura a chaga. Só Deus pode curar a sua alma, só Deus pode te libertar, só Deus pode te salvar, só Deus pode transformar a sua vida e situação. Só Deus te conhece. Só Deus.
Só Ele pode nos suportar num momento de dor como esse que eu falei que eu passei. E hoje eu vejo meus filhos, hoje eu estava olhando, eles não estão aqui, por isso está um silêncio na igreja. Vocês já repararam, está todo mundo quase dormindo aqui na palavra, brincadeira. Mas eles estão viajando ali para casa da minha avó, com a minha mãe e minha irmã. Mas hoje eu vi as fotos deles, né? Estava lembrando do Davi. Grandes bênçãos que Deus me deu. Ele transformou, como diz a palavra, o meu choro em riso. Por que aconteceu tal coisa com você, irmão? Não sei. Até hoje eu não sei. Por que certas coisas estão acontecendo na sua vida? Você não vai entender. Sabe por quê? Porque Deus simplesmente permitiu você viver ou passar por isso. Mas eu vou dizer com toda certeza, Ele está assistindo você, Ele está com você, passando com você. Como Ele passou com a igreja e revelou à igreja: eu conheço as suas obras, eu sei quem é você, eu estou assistindo porque eu sou o Senhor da igreja, eu sou o Senhor da sua vida, eu sou o Deus da sua vida, eu conheço as suas obras. Ao anjo da igreja diz: o santo e o verdadeiro. E ele se apresenta de várias formas nas outras cartas aqui que nós temos. Muitas coisas você não vai entender, irmãos. E talvez na eternidade, talvez um dia a gente possa entender, não sei. Mas eu quero dizer para você que Deus te conhece, Ele sabe até onde você vai aguentar. Ele sabe o porquê das coisas. Ainda que você não entenda o que você está passando, por que está passando, Ele está com você. Isso é que importa. Já pensou você passar pelas mesmas coisas? Eu estou citando um exemplo da minha vida. Você pode trazer para a realidade do seu dia a dia o que você tem passado. Já pensou você passar por essas coisas sem Deus? Já pensou? Hein, Júnior? Passar lá na UTI sem Deus, do Covid, e você ali evoluir por algum quadro que você não quer evoluir, né, Ricardo? Da sua irmã, graças a Deus a irmã do Ricardo saiu do hospital, louvado seja Deus por isso, louvado seja Deus. Irmãos, com Deus nós já passamos por essas situações e muitas vezes nos afastamos dele, esfriamos na fé, como está um frio desse lá fora, 11, 12 graus. Por quê? Porque as lutas vão nos encolhendo, a gente vai evoluindo, parece, a gente já não quer mais tanto progredir, porque nós estamos sendo afligidos. Está certo, de alguma forma a gente tem que se proteger, mas a gente não pode desfalecer, a gente não pode querer desistir, porque a gente tem que ter a certeza de quem está no barco. Esse Deus conhece a igreja, esse Deus sabe quem é a igreja, e Ele faz justiça por nós. No versículo 9 Ele vai dizer: eis que farei com alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são. Ele faz justiça com a igreja, porque no meio daquela igreja de Filadélfia, naquela época, naquela ocasião, tinham judeus que não se diziam judeus, mas não eram judeus, eram falsos judeus, e estavam trazendo doutrinas erradas para a igreja. Estavam dizendo que conheciam a Deus e trazendo essas palavras para aquela igreja, e Jesus está revelando: eles não são judeus, eles são falsos, eles mentem, diz a passagem. Eu vou tratar com eles. Deus vai tratar com o seu inimigo, Deus vai tratar a sua causa, Deus vai tratar as nossas causas. Aleluia. Aquelas impossíveis. Essa semana eu ouvi uma frase, um louvor, melhor dizendo, que eu não sei quem canta, não deu para pegar, foi na rádio. Como é que Deus vai operar o impossível se não há impossível para Ele operar? Como é que Ele vai fazer algo impossível ou vai tratar aquela situação que você fala: não dá, se não for Deus não dá? Como é que Ele vai realizar um milagre se não tem essas situações para Ele realizar? Ele falava mais uma frase que eu não vou me lembrar agora. E aquele louvor dizia: espera, confia. E sabe, irmãos, esse vai ser o grande desafio dos crentes daqui para frente, nos últimos dias, antes da volta de Jesus: esperar e confiar. Porque esperar já não é fácil, e confiando ainda, como diz o salmista: esperei com paciência no Senhor, Ele ouviu o meu clamor. Não tem, parece que não se conecta as coisas, mas Ele... Como é que é Deus, como é que Jesus vai revelar na sua palavra
algo que não é possível acontecer. Se ele está falando que é possível esperar nele, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, que aquele que confia no Senhor, que entrega o seu caminho, como nós ouvimos na oração de manhã, ele vai fazer tudo por ele. Como é que a gente não pode confiar na palavra de um Deus santo? Você pode duvidar da minha, mas de Deus você não pode duvidar. E nós duvidamos, é verdade. Será, mas precisa haver, irmãos, impossíveis para Deus realizar milagres na nossa vida. Tem coisas que você vai ter que fazer, a gente já aprendeu isso aqui. Tem coisas que você vai ter que pôr a mão, tem coisas que você vai mudar. Você vai ter que olhar para si próprio e falar assim: eu estou errado, eu estou pecando, eu estou errando, eu estou fora do caminho, eu estou fora da presença. Deus está me cobrando, o Espírito Santo está aqui me trazendo à tona o meu pecado. É você. Mas tem alguém que vai te ajudar nessa noite. Tem alguém que está com você. Ele nos protege. No versículo 10 diz: porque guardasse a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Quando você vai para o livro de Deuteronômio, você vai ouvir quase todos os capítulos Deus falando: guarda os meus mandamentos. Se guardares os meus mandamentos, você vai ser próximo. Se guardares os meus mandamentos, você vai ser isso. Se guardares os meus mandamentos, eu vou fazer isso para você. Tem um capítulo, se eu não me engano é 28, das bênçãos da maldição. 28, não lembro. Por aí, né? Lá no finalzinho, lá, de Deuteronômio. Tem uma lista de bênçãos, mas também tem uma lista de maldição. Para aqueles que guardam os mandamentos e para aqueles que não guardam os mandamentos. O que Deus mais quer nesses dias para nós, irmãos, é que nós guardemos os seus mandamentos. Que mandamento? Qual é esse mandamento? Está aqui, ó. Essa palavra que Ele vai enviando para você nessa noite, a palavra que Ele enviou ontem à noite, a palavra que Ele vai enviar amanhã. Ele quer que você guarde os mandamentos, porque se você guardar a palavra no seu coração, ela vai gerar fé para você, e você continua confiando nele até que Ele venha. Porque eu vou entrar numa parte aqui, daqui a pouco, eu já estou quase indo para o final aqui, que você vai ver que vai ter que segurar essa confiança e ter essa confiança, pastor Marcelo, para chegar até o fim, ser premiado, consolado, guardado, para viver as promessas de Deus. Não tem outro jeito. E aí eu entendo porque o reino de Deus é ganho à força, porque não é fácil, você vai ter que lutar. E sabe, irmãos, lutar, nem sempre a gente quer lutar. Muitas vezes é mais fácil esperar sentado e as coisas chegar e bater na nossa porta. Tem coisas que Deus nos surpreende, certo ou não? Deus vem e fala: eu nem estava esperando, veio um irmão lá, veio uma pessoa que foi lá e me deu, e fez, e falou, e me levou, e não sei o quê. Tem coisas que Deus faz assim porque Ele gosta de mimar os seus filhos, né, no bom sentido. Ele gosta de dar bênção para os seus filhos, Ele gosta de ver nós alegres. Mas tem coisa que você vai ter que lutar, e uma das coisas principais, ou a coisa principal que você vai ter que lutar, é a sua salvação. Ah não, mas eu já aceitei a Cristo. Tem muitas linhas de interpretação que falam: eu já recebi o Senhor como Salvador, eu já estou salvo, eu não vou mais ser perdido. Mas espera aí, eu não vou entrar nessa questão de linhas de interpretação dessa parte, se é arminianismo, arminiano, se é outras coisas. Mas eu quero dizer que a palavra que está dizendo aqui nos últimos versículos, eu vou ler, eu vou frisar isso daqui a pouco para finalizar aqui, que ao vencedor eu te darei. Ao vencedor, vai viver isso aqui. Ao vencedor, eu vou escrever o seu nome numa pedra branca. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, 7 vezes. Ao vencedor. Peraí, então, se é ao vencedor, eu tenho que competir. Eu tenho que batalhar, eu tenho que me esforçar, porque eu tenho que vencer. E ninguém vence, eu nunca vi ninguém vencer dormindo, parado, descansando. Eu nunca vi ninguém vencer nada, ou que seja na vida, como a gente fala, venceu na vida. Venceu como? Trabalhando muito. Não é assim que a gente ouve? Esse venceu na vida, olha lá o que ele tem. Porque trabalhou muito, porque fez isso, porque deu certo tal coisa, porque batalhou, porque se acordou mais cedo, porque fez isso, subiu, desceu, foi no frio, na chuva, passou necessidade, venceu, mas teve que lutar. E o crente não é diferente, irmãos. A gente não é super crente, a gente tem um super Deus, mas a gente não é um super crente.
nós vamos ter que batalhar para vencer. No versículo 11, Jesus alerta e avisa a igreja: venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Faz um link que eu acabei de dizer. Conserva o que tem, mas eu tenho pouco. Conserva a sua fé, nem que ela for pequena. Conserva o que você conquistou até agora. Não, sabe o que essa palavra está dizendo para mim, para você nessa noite? Você que está me assistindo ou vai me assistir, não desista, continue e permaneça firme em Deus, porque Ele tem vitória para você. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Não desista agora, para que você não venha perder a sua coroa. Não pare no meio do caminho. É isso que a palavra e Jesus está dizendo nessa igreja. Não pare. Você tem pouca força. Ele está dizendo nos versículos anteriores: mas eu estou com você, eu sou a diferença. É eu que sou a diferença na sua vida. Você tem pouca força, mas eu coloquei uma porta aberta para você. E a porta aberta que diz nesse texto é a pregação do Evangelho para aquelas nações e aquelas pessoas. E Deus tem uma porta aberta para esse lugar. Deus tem uma porta aberta para você. Deus quer usar você ainda com pouca força, porque Ele é a tua força, Ele é contigo e Ele é por você. E é dessa forma que você vai vencer, porque Ele é por você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha como a gente sabe. Está vendo como a gente vence? Só com a ajuda dele. E tem gente ainda que fala: não, mas eu consegui sozinho. Uma vez eu ouvi uma coisa, mas ficou na minha mente. Eu não vou falar nome porque as palavras hoje estão tudo gravadas. Ele também, eu acho que nunca vai ouvir essa mensagem, mas também se ouvir, ele talvez não vai lembrar disso. Mas eu ouvi um diretor uma vez falando, teve um êxito num trabalho, num projeto. Só para resumir, na mesa ali da reunião, o diretor, o CEO da empresa, o chefão, o presidente da empresa falou assim: graças a Deus nós conseguimos, nem lembro o que era, graças a Deus nós conseguimos chegar no resultado tal. E esse diretor falou assim: graças a Deus nada, graças a nós que nos esforçamos. Se não fosse a gente não tinha chegado. Eu não falei nada. Ele falou, eu fiquei ali, tem acho que muitas pessoas na sala, não vou lembrar o motivo. Ele falou: graças a Deus não, graças ao nosso esforço, nós que batalhamos para ir lá. Na hora, sabe como você sabe que é por Deus? A palavra diz lá em João 3 que se Deus não liberar lá no céu, se Deus não aprovar lá no céu, você não recebe aqui na terra. Nada é dado ao homem que antes não é liberado lá no céu primeiro. Ah não, mas você é crente e já conhece Jesus, mas isso é fato. Eu só tenho as coisas pela graça, não porque eu mereço, porque eu faço. É porque Deus é por nós e Ele é misericordioso e abençoa os injustos e os justos, porque a Bíblia fala que o sol nasceu para todos. Ele abençoou todos. Ah, mas abençoou, mas aquele lá não é cristão, ele tem isso, tem aquilo, mas e daí? Ele batalhou para isso e vai conquistar, e está conquistando e vai continuar conquistando. E qual o problema? Deus nasceu para todos. Só que a gente entende que hoje é o nosso principal galardão, o nosso principal prêmio. Não é no final da vida falar eu venci e olhar para trás e ver todos os nossa pilha de dinheiro, nosso sítio, nossa casa, nossos carros. Isso é uma conquista. Não estou falando que isso você não deve fazer. Faça, mas isso não deve ser o seu tesouro, porque onde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Ajunteis tesouros no céu, onde a traça, o ladrão não rouba, onde Deus preserva, para que um dia Ele possa nos entregar totalmente. A palavra está nos dizendo para eu juntar no céu. É sinal que é melhor lá do que aqui. E ele falou dessa forma, ele falou: graças a Deus nada, graças ao nosso esforço. E eu parei para refletir sobre isso, isso está até hoje, você vê, no meu coração. Eu gravei isso. E o que importa, irmãos, dentro dessa passagem que eu vivi, é o que você diz sobre Deus. Você que conhece Deus, você que ouve a palavra de Deus, você que tem a Bíblia nas suas mãos, você que tem acesso a essa palavra, ouve louvores, ouve palavra, ouve mensagem, ouve testemunho, ouve isso aqui, você que prega a palavra, você que louva. O que nós dissemos de Deus? Ou dizemos de Deus? Quando a
acontece um êxito na sua vida, quando você está prosperando, de quem é a glória? Para quem você destina a glória? Isso que importa. Quando você conquista, quando você recebe, quando você vence uma etapa, quando você, depois de um ano de luta, você, acabou. Para quem você dedica esse êxito? Porque Provérbios 3 vai dizer o seguinte: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Sabe o que quer dizer isso? Tudo que acontecer na sua vida, lembre-se que foi Deus que permitiu. Lembre-se que foi Deus que deu. Lembra que foi Deus que fez. Foi Ele que liberou para você. Não foi você. Reconheça Ele nos seus caminhos, nos seus êxitos, na sua vida, na sua trajetória. Porque nós temos pouca força. Olha o que Jesus fala para a igreja de Filadélfia: tivesse pouca força, mas guardasse a minha palavra. Sabe, irmãos, isso nos conforta, porque a gente tem pouca força. Você já reparou tantas coisas que você pode fazer para Deus? Nada. Ainda você fala, fiz muito, não fez nada. Porque o sacrifício de Deus sempre será mais elevado do que as nossas obras. A Bíblia fala que a salvação vem pela fé, pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Mas ela diz também que a fé sem obras, ela é morta. E aqui vem algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração, e daqui eu vou partir para o final. A gente muitas vezes fica nesse versículo que eu acabei de citar, nós temos pouca força. Eu não consigo, porque meu trabalho, porque isso, porque meu horário, porque aquilo, porque minha saúde, porque isso, aquilo, outro. E a gente deixa de executar alguma obra que Deus quer que tenha nas nossas vidas. A gente vai dando desculpas e mais desculpas e mais desculpas, e ficamos dando desculpa para o resto da nossa vida, porque o meu emprego nunca permitiu. Ó, irmão, desculpa, mas nesse ponto eu posso dar um testemunho. Eu, sinceramente, por anos cheguei nessa igreja aqui para fechar portão, mas nunca deixei de vir, ou todas as vezes que eu tive a possibilidade, a não ser pelo trabalho, eu estive aqui para fechar o portão dessa igreja de semana. Eu, durante os finais de semana, eu ministrava o louvor e corria para o meu trabalho no aeroporto. E voltava de novo, e voltei, e eu orava a Deus, um dia eu quero trabalhar e a metade do tempo que eu gasto no meu trabalho, para que eu possa chegar na tua casa. Porque eu trabalhava na Paulista, e para chegar aqui de semana, da Paulista para cá é 1h30 no mínimo, com o trânsito de São Paulo, 1h30. E eu não dava, eu saía às 7h, 7h30, 8h, chegava aqui, tudo estava acabando. Mas eu continuava orando, Deus, um dia eu quero trabalhar mais perto da empresa, mais perto da igreja. Eu quero. E de 1h40 que eu gastei durante 9 anos, eu mudei para Santo André, que eu gastava 40 minutos. E quando eu ia, isso para minha casa, para vir para a igreja, eu gastava 25, 30 no máximo. Deus ouve ou não ouve oração? Amém. Você sabe, por isso eu entendo que a gente não deve ficar colocando empecilhos quando Deus tem algo para realizar em nós e através de nós. Porque se há um empecilho e Deus quer fazer algo, então coloque diante de Deus o empecilho, porque Ele tira. Porque Ele tira do caminho e Ele provê. Porque se há um empecilho, eu tenho que tirar para que você possa passar. Se há um obstáculo, eu preciso de Deus. Eu não consigo tirar esse obstáculo. Eu não consigo falar para o meu patrão, vou sair 6 horas, independente se você achar bom ou ruim. Não dá. Isso é lógico. Nós não vamos fazer isso. Mas se você orar no tempo de Deus, Deus vai conceder. Demorou, foi de um dia para a noite? Não foi. Tive que ficar várias vezes. Eles lembram na hora do louvor que eu perdi ensaio. O Júnior lembra, né? Chegava atrasado no próprio ensaio que eu tinha marcado de semana. De final de semana não tinha o que fazer, tinha que estar. Irmãos, Deus mudou. Deus mudou. Mas nesse ponto eu posso falar, eu nunca dei desculpa para não estar na casa de Deus. E hoje eu estou na casa de Deus. Hoje eu estou a metade do caminho. Hoje eu estou até em casa, né? Porque é home office. Hoje eu não gasto nada. Nem para ir, nem para voltar. Eu estou aqui na igreja. Ele conhece o nosso coração. Deus te conhece. Deus sabe se você está falando, Deus muda meu horário para eu poder ir na igreja, sinceramente, ou você está falando por falar. Não dá para esconder nada de Deus. Não dá para falar meia palavra com Deus. Ele está dentro de você, sondando você. Ele te sonda e te conhece. Ele sabe tudo de você. Ele não é uma câmera que vê o exterior. Ele vê o interior. Ele vê você por dentro. Ele sabe a sua raiz, Ele sabe se você é falso ou se você é verdadeiro.
Como ele falou para os judeus, esses judeus são falsos, pode deixar ele comigo. Pode deixar eles comigo. Eles vão chegar aí e vão se humilhar diante de você, está dizendo no versículo aqui. Eles são falsos, ele diz que é verdadeira, mas são sinagoga de Satanás, onde há mentira, há Satanás, porque ele é o pai da mentira. Não dá para mentir para Deus, não dá para compactuar as duas coisas. Ou eu sou, ou eu não sou. E Deus está preocupado mais com o que eu sou do que eu faço para Ele. O que eu sou para Deus? O que você representa para Deus? O que eu estou sendo para Deus? Porque o fazer muitas vezes confunde a nossa mente. Eu estou fazendo, eu estou lá. Eu estou fazendo, eu estou subindo, eu estou fazendo, eu estou tocando, eu estou pregando, eu estou lá, eu estou fazendo, mas você está sendo? Está sendo? Está sendo um verdadeiro adorador? Está sendo um servo de Deus que tem tempestade balança o seu barco, mas você sabe que ele não está dormindo, que ele está com você e não vai naufragar? Você sabe, e você está sabendo, e está sendo aquele servo fiel que sabe que Deus, Ele está olhando para você mesmo com pouca força. É isso que faz a diferença. Você está sendo aquele servo que guarda a palavra de Deus para o dia mau. Porque o dia mau a gente não escolhe, irmãos. Isso está claro na Bíblia, né? Eu citei um fato que aconteceu na minha vida com a Michelle. Da gestação, 2 fatos. Não dá para escolher o dia mau, não dá para escolher. Está nos planos de Deus. Você viu o que o Salmo 139 diz? Eu já escrevi os seus dias mesmo antes dos dias existirem, diz Deus na Bíblia. Tu já escreveste os meus dias antes deles existirem. Sabe o que quer dizer isso? Que tem algo já planejado para a sua vida. Tem algo escrito para você. Deus já preparou algo para você. Ele não vai preparar mais nada. Tudo está consumado. Tudo está feito. Quando ele chegou na cruz, tudo está consumado. O plano da salvação, da redenção está feito. Está feito. Jesus ainda vai fazer. É modo da gente dizer, mas já está feito, porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele já fez por você. Espera no Senhor, confia nele. Ele vai fazer tudo. Tudo por você, tudo. Espera nele. Eu vou orar para Deus trabalhar. Isso é fato, nós oramos por isso, porque Ele nos incita a orar, Ele nos motiva a orar, porque a oração traz força, a oração traz poder. Por isso que Ele fala: orai sem cessar, sede agradecidos em todo o tempo. Ele dá várias admoestações, ensinamentos para nós vivermos no dia a dia. Senão a gente, já que então ele já fez tudo, a partir de amanhã não vem mais para a igreja. Manda mensagem, Deus, manda lá, eu vou assistir pela internet, isso aí está tudo ótimo, porque ele já fez tudo, eu não preciso fazer mais nada. Não, aí vem a parte que eu guardei no final, não menos importante. Ele nos faz promessas, e assim, uma coisa que me chamou a atenção. Todas as cartas terminam, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas no versículo anterior a este, nas cartas, e eu vou ler aqui com você, ele fala assim, Jesus falando para a igreja: ao vencedor eu darei, ao vencedor eu concederei. Ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, glória a Deus, ao vencedor. E eu quero ler com você, porque nós temos que ir até o fim dessa jornada. Você já passou por grandes coisas, por muitas coisas com Deus. Ele já provou o seu amor por você e o poder que Ele tem por você, o poder que Ele tem na sua vida. Nós vamos desistir agora, porque vão vir dias maus ainda. Vão vir dias que a gente não esperava passar. Quem esperava passar por essa pandemia? Quem esperava passar por tribulações? Quem esperava perder entes queridos? Quem pensava? Está vendo como nós não podemos compreender o amanhã e é para viver o hoje, o já? Aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Ele prometeu para nós, aquilo que Ele tem realizado por nós e vai fazer em nós e através de nós, porque a gente não sabe o que vem depois.
Mas esse texto vai dizer o que vem depois. Não é contraditório e contradição. Ele vai dizer ao vencedor. Quer ver? Capítulo 2, versículo 7 diz assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Olha que bem, a primeira carta diz isso. A primeira carta foi para a igreja de Esmirna, e a segunda vai para Pérgamo. Capítulo 2, versículo 11. Põe aí na tela, Percival. 2:11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Terceira carta a Tiatira, no versículo 17, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Ao vencedor. A quarta carta a Sardes, a igreja de Sardes, no versículo 26 e 29. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A quinta carta, capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Glória a Deus. Vamos até o fim, irmãos. Vamos até o fim. A sexta carta, que é a igreja de Filadélfia, a qual nós lemos nessa noite, e é o nosso texto base, versículo 12. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E a última carta à igreja de Laodiceia, capítulo 3, versículo 21, diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Ao vencedor. Você é o vencedor, levante as suas mãos e glorifique a Deus. Fala: eu vou vencer, eu sou um vencedor, porque Cristo me faz vencedor. O mais que vencedor eu sou em Cristo Jesus, e eu vou até o fim. Você vai até o fim e glorifica a Deus. Fala: eu vou até o fim. Eu posso estar desanimado hoje, eu posso estar cansado hoje, mas eu vou ser vencedor. Eu vou passar por isso, eu não vou desistir, porque eu vou vencer, porque Cristo está comigo. Cristo está conosco. Cristo está conosco. Cristo não nos deixa. E eu anotei aqui por último, eu vou relatar aqui um ponto, mais uma vez, né? Eu já falei isso no início da pregação. Apesar das críticas, das censuras, daquilo que Jesus expôs das 5 igrejas que eu falei, que ele censura, que ele fala: você tem problema aí, conserta. Sabe, a primeira pergunta que eu fiz é: por que o Apocalipse começa com cartas para a igreja? Jesus começa a revelar o Apocalipse com cartas para a igreja, melhor dizendo, porque ele é o dono da igreja, ele se preocupa com a igreja, porque ele é o Senhor da igreja, e sem a igreja a obra não teria chegado até nós hoje. Sem essas igrejas e as outras que tinham na época, que vieram depois, o evangelho não teria alcançado você e eu, e nós não estaríamos aqui.
Então por isso que ele ama a igreja, porque a igreja é de Deus. A igreja não é minha, a igreja não é do pastor, a igreja não é de ninguém. A igreja é de Jesus Cristo, e é Ele que zela com a igreja, e é Ele que fala com o pastor, com o anjo da igreja. É Ele que dirige todas as coisas, porque dele e por Ele são todas as coisas. Então por isso que Ele revelou, por isso que Ele começou pelas igrejas, porque Ele ama as igrejas. Mas o que me chamou a atenção depois disso foi o amor de Deus pela igreja. Porque primeiro eu falei aqui que a igreja é de Deus, e Ele se preocupa com a igreja, mas acima de tudo Ele ama a igreja. Repara que ele censura a igreja, mas não condena a igreja, porque ainda não é tempo de condenar. Vai chegar um momento que Ele vai ser um justo juiz. A vara dele, diz a Bíblia, vai ser firme. Ele vai condenar: apartai-vos de mim, eu nunca te conheci. Esse momento vai ser o momento mais duro da vida de qualquer pessoa, pode ter certeza, que é se afastar de Deus eternamente. Mas você vê Ele trazendo a palavra para essas sete igrejas. 5 Ele censura, 2 Ele elogia, fala que é pobre. Uma Ele fala que você acha que é pobre, mas você é rica. Você acha que você não consegue, você tem pouca força, mas guardasse o meu nome, eu vou te fortalecer. Eu tenho uma porta aberta para você, eu tenho planos para você. Sabe, irmãos, eu trouxe para essa igreja aqui, para a nossa igreja, nós estamos já para conquistar algo ali que Deus tem preparado para nós. E sabe o que quer dizer esse algo? Esse transferir, esse ir para frente. Inclusive hoje nós já vamos levar os instrumentos aqui, para amanhã já avançar um pouco mais na preparação do templo, da instalação. Sabe o que significa ir para frente? Não é só mudar de local, é uma porta aberta que Ele abre para nós. Eis que abre uma porta aberta, e a porta que eu abro ninguém pode fechar, e a porta que eu fecho ninguém pode abrir. Eis que tem uma porta aberta. Isso Deus manda falar para nós, igreja de Deus, nessa noite. Ele tem essa porta aberta, Ele vai nos levar para lá, para que nós possamos evangelizar esse bairro, para que nós possamos ganhar almas, para que nós possamos dar o nosso melhor naquele lugar, para que o louvor do nosso lado, dos instrumentos, das vozes, sejam para o eterno Deus, o Senhor da igreja, o Senhor da igreja, o Senhor da noiva, o nosso dono, aquele que nos faz vencedor, e aquele que nos vai ajudar a chegar no fim. É para isso que Deus vai nos levar para lá. Tivesse pouca força. Quantas vezes a gente teve desanimamos? Quantos anos a gente está aqui? 7 anos. 7 anos. Até casou, né? 7 igrejas, 7 anos. Vai jogar no Mega Sena mesmo. Obrigado. 7 anos aqui, irmãos. Quantas vezes a gente chorou? Quantas vezes você entrou nesse lugar? Quantas vezes a gente ouviu, a igrejinha está lá no fundo? Nossa, eu pensei que já tinha fechado. Não vi mais vocês. Cadê a placa? E não é por vanglória. A gente não vai lá para se mostrar. A gente vai lá porque é uma conquista. Estar nesse lugar aqui no fundo foi um aprendizado de Deus para mim e para a sua vida. Nós tivemos pouca força, nós muitas vezes quisemos desistir, nós tivemos problemas enormes aqui na igreja, mas Ele sustentou a cada um de nós, e Ele, porque Ele conhece a igreja, Ele está conosco e vai nos fazer vencer. Ah, mas o fulano não interessa quem fez, quem não fez. Todos nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus, e nós vamos alcançar lá não porque nós somos melhores e podemos e temos, e agora nós não, é porque a graça de Deus nos alcançou e a misericórdia de Deus tem estado conosco. E Ele tem aberto essa porta. Coloquei diante de ti uma porta aberta. Essa é a mensagem de Deus para essa igreja. Coloquei diante de ti uma porta aberta que ninguém poderá fechar. Esse é um tempo novo, um tempo de Deus para a sua vida. Levante as suas mãos e receba esse tempo novo de Deus. Já traga isso dentro da sua alma. Quando você estiver lá, não é só para glorificar, porque nós conquistamos um tempo novo, um tempo todo novinho, não. É porque Deus tem um tempo novo na igreja, e você é a igreja de Deus, e Ele quer transformar, Ele quer libertar, Ele quer salvar, Ele quer ser glorificado através da sua vida, e quer te levar até o fim, porque ao vencer
vencedor, Ele dará a coroa da vida. Ele fala que o seu nome seja escrito numa pedra. Ele fala que come da árvore da vida. Ele escreverá, nos dará um novo nome. Ele nos dará a vitória. Eis que tem uma porta aberta. Tempo novo nas nossas vidas. Tempo novo nas suas vidas. Tempo novo na sua casa, na sua família. Não só um tempo para a igreja, um tempo novo espiritualmente para cada um de nós. Tempo novo. Tempo novo. Tempo de mudança de mente. Tempo de transformação de mente. Não se conformeis com esse mundo. Não se conformeis com esse mundo. Não se conforme. Bom, não é o ar, não é o clima, não. É Deus. É o Senhor da igreja. Ele quer assim. Fiquemos em pé. Glória a Deus. Glória a Ti. Queria encerrar com uma oração, um louvor. Eu sei que Deus de alguma forma falou ao seu coração, porque Ele falou comigo. Rafael, eu te conheço. Ele fala para cada um de nós aqui, Sueli, eu te conheço. Você tem pouca força, mas eu estou com você, guardasse minha palavra. Sabe, irmãos, não adianta falar que tem muita força e não tem a palavra, porque a palavra que nos dá força, a palavra é alimento, é pão para nossas vidas. A gente só tem força com a palavra, com o alimento. E Deus tem dado força. Deus nos ajudou até aqui. Nós passamos por grandes vendavais, mas agora é hora de experimentar o novo de Deus, essa porta aberta aqui. E não é uma porta aberta apenas para nós passarmos um tempo, não. É um tempo novo na nossa vida. É um tempo novo na sua vida, na sua família. Sabe, 360? Guarda essa palavra. Todas as áreas da nossa vida, todas as áreas da nossa vida vão ser impactadas por esse novo tempo. E essa palavra não vem de mim, essa palavra vem do Espírito Santo. Eu estava lá em casa e Deus colocou isso no meu coração. Eu tenho uma porta aberta para esse lugar. Ninguém vai fechar. Ninguém vai fechar. Essa igreja já era para ter fechado quantas vezes? Ei, irmã Sueli, a senhora que está aqui desde a fundação dessa igreja, quantas vezes era para ter desanimado, era para acabou, agora acabou. Não acabou, porque o dono da obra ainda não falou que acabou, não acabou. Ele cuida da igreja. Ele cuida da gente. Ele sabe aqui para onde ele se glória. Ele sabe o que nós precisamos. Ele entende a gente. Eu queria orar por você. Depois eu queria louvar a Deus com um cântico. E que eu creio que vai trazer uma reflexão no seu coração. Decida nessa noite por Deus. Decida nessa noite se colocar na presença de Deus com sinceridade. Decida diante de Deus falar: Deus, eu tenho fraquezas, eu tenho falhas, eu tenho pecado, mas eu não quero mais ser o mesmo. Eu decidi pelo Senhor, eu decidi ser melhor, eu decidi parar com isso, eu decidi, Senhor, ter uma vida real com o Senhor. Ele te conhece, Ele sabe quem é você. Ele sabe o que vai dentro de você, Ele sabe o que você tem pensado e passado. Por isso eu quero orar por você. Junto com você, feche seus olhos. Vamos orar, então nós vamos cantar esse louvor. Peça a Deus que nessa noite fortaleça a sua fé. Peça a Deus, ou confesse a Ele, fala: Deus, eu confesso, eu estou assim, eu estou assado, não sei, faça o que vier ao seu coração, mas fale com esse Deus, peça graça para Ele.